Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai dar continuidade às ideias sobre a estática. Lembrando, a estática é a área da física, né, que avalia os corpos em equilíbrio. Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre o equilíbrio de um ponto material, né, que é aquele ponto que a gente despreza as dimensões. E aí a gente viu para que um ponto material ficasse em equilíbrio, bastava que a resultante das forças que atuam sobre ele se anulasse, né? Então a gente vai estender essas ideias e agora a gente vai aplicar isso a um corpo extenso. Quais são as condições necessárias e suficientes para que um corpo extenso fique em equilíbrio estático, ou seja, parado? Então é isso que a gente vai avaliar nessa aula para fechar essas ideias sobre estática, beleza? Então aqui a gente tem um exemplinho, uma barra, né, que está sendo submetida à atuação de algumas forças, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os possíveis movimentos, né, que esse objeto pode ter. Como a gente viu na última aula, existem duas possibilidades de movimento aqui, né, para um corpo extenso. A rotação em torno de um ponto e a sua translação, certo? Então a gente precisa de duas condições para garantir que o nosso corpo não vai rotacionar e nem transladar, beleza? Lembrando, rotacionar é quando ele gira em torno de um ponto. Transladar é quando todos os pontos desse cara se movimentam paralelamente, tá bom? Então a gente precisa de duas condições. A primeira é impedir que esse cara sofra uma translação, tá? E a segunda é para impedir que ele sofra uma rotação. Então a gente precisa estender aquelas ideias que a gente viu para o ponto material, agora para o caso de um corpo extenso. Então a gente aumenta um pouquinho o grau da nossa dificuldade aqui na avaliação desse problema. Então a primeira condição é a mesma condição que a gente viu lá no ponto material, que é de que a soma das forças que atuam nesse cara tem que ser zero. Então, essa condição é suficiente para garantir que esse cara não vai transladar. Tá bom? Então, essa é a primeira condição que a gente precisa verificar em um problema. Então, essa primeira condição ela é idêntica ao que a gente viu lá do ponto material e ela garante que esse cara não vai transladar. Então, a gente precisa fazer o quê? A soma vetorial das forças, certo? E garantir que a soma dessas forças é igual a zero. Então, se a força resultante que atua no nosso corpo extenso for exatamente igual a zero, a gente garante que esse cara não vai transladar. Então, a gente garante esse equilíbrio. Em outras palavras, né, lembrar, força resultante igual a nula, igual a zero, né, no caso, significa o quê? Toda força para cima vai ser igual a força para baixo, né? Isso entre parênteses ou entre aspas mesmo. Lembra que a gente está trabalhando com caráter vetorial. Então, tudo que está para cima em módulo tem que ser tudo igual, tudo idêntico ao que está para baixo. E a mesma coisa vale para as forças para a direita e para a esquerda. Beleza? A segunda condição é uma condição que é nova, justamente porque agora a gente está com o corpo extenso, certo? Então, o corpo extenso ele pode rotacionar. E o que provoca a rotação é um torque, né? Então, a gente precisa garantir, tá, para que esse cara não rotacione, que a soma dos torques gerados por cada força que ele está sendo submetido seja igual a zero também, ou seja, seja nulo. Tá? Então, a segunda condição ela deve impedir que o corpo sofra rotação em qualquer ponto. Então, a soma dos momentos, né, ou do torque associado a cada força que atua nesse cara tem que ser zero, beleza? Ou seja, o torque resultante é nulo. Isso garante que o nosso objeto não vai rotacionar. Então aqui, ó, como que a gente vai avaliar essa situação? O torque, lembra, ele pode ser no sentido horário ou anti-horário. Então todo torque ele vai produzir uma rotação, certo? E essa rotação ela pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Para que a gente garanta que esse cara vá ficar em equilíbrio estático, o torque no sentido horário tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário, tá bom? Então, quando a gente for avaliar os torques que cada força está produzindo naquele objeto, a gente precisa fazer essa consideração, tá bom? Lembrar que quando a gente está com o corpo extenso, o peso dele também entra dentro da atuação dessas forças, ainda que ninguém fale nada dentro do problema. Porque num corpo extenso, como a gente viu, o peso atua lá no centro de gravidade. Para um objeto homogêneo, né, e que tem a sua simetria, ele coincide ali com seu centro geométrico. Então vamos a um exemplo, para aplicar essas ideias do equilíbrio de um corpo extenso.
Então, uma viga rígida homogênea, Z, com 100 cm de comprimento e 10 newtons de peso, está apoiada no suporte A, em equilíbrio estático. Os blocos X e Y são homogêneos, sendo que o peso do bloco Y é de 20 newtons, conforme o desenho abaixo. Então, nosso desenho aqui ele deixa alguns dados, né, a amostra, e a organização do sistema. O peso do bloco X é... Então, o que a gente precisa determinar aqui é o peso desse bloquinho aqui da direita, beleza? A primeira coisa que a gente tem que pensar é onde está o nosso ponto de rotação. Ele está exatamente sobre esse suporte A. Ó. Esse suporte A é o nosso ponto de rotação. E ele está distante 44 centímetros do extremo direito da nossa barra. Logo, a gente pode considerar o tamanho total dela de 100 centímetros, né? E encontrar o outro lado, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter que usar os dados dessa imagem para poder elaborar o seguinte. Primeiro, a gente vai verificar as forças que vão contribuir para o torque. Quais são as forças que vão contribuir para o torque, né? O peso do bloco Y, o peso do bloco X e o peso da barra, certo? Por que o peso da barra vai contribuir para o torque? O peso da barra ele atua exatamente sobre o centro geométrico dela, já que ela é homogênea, certo? E o centro geométrico dela é exatamente na metade de 100 centímetros, que é 50 aqui. Então, a gente está deslocado ó, de um certo valor do ponto A, então a gente vai ter que levar em consideração também o torque exercido pelo peso da barra Z. Okay? Além disso, outra coisa que a gente precisa verificar e observar, né, é que tanto o bloco X e o bloco Y, eles possuem uma dimensão considerável. Então, o que a gente vai ter que fazer? Colocar a força-peso deles no seu centro geométrico. Então, se esse bloco aqui tem 20 centímetros, o centro geométrico dele vai estar 10 centímetros. Então, isso vai ser importante na hora da gente contabilizar o torque provocado pelo peso da caixa Y, assim também, né, para o peso da caixa X. Okay? Então, percebe como que a gente está juntando todas as ideias que a gente viu sobre estática e aplicando em um único problema. Então, juntando essas informações, né? Lembrando, qual é a condição principal aqui de equilíbrio, né? São duas, né? Primeiro, a soma das forças tem que dar zero, isso garante o nosso equilíbrio de translação. E a segunda é que a soma dos torques que atuam nessa barra também tem que dar zero, isso garante a rotação. Então, aqui na nossa condição de equilíbrio, o que a gente vai trabalhar principalmente é na situação do torque. Aqui a gente está representando o torque pela letra tau, tá? Que é o que normalmente é representado. Mzão, né? M maiúsculo ou tau. Então, a soma dos torques tem que dar zero, né? O vetor nulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, coloca as forças que atuam, né? A força-peso de cada cara. Então, do Y, está exatamente no centro geométrico dela, apontando para o centro da Terra. Então, esse é o peso de Y. A distância desse cara até o centro de rotação vale 46 centímetros. Beleza? Como que eu sei isso? Primeiro, ele está a 10 centímetros do lado esquerdo, certo? Então, aqui a gente tem 10 centímetros. E a distância desse cara até o centro de rotação, ó, 44 centímetros. O centro geométrico da nossa barra aqui teria mais 6 centímetros, ok? Então, aqui tem 50 menos 10, 40. 40 mais 6, 46 centímetros, beleza? Então, a gente tem que usar os argumentos que a gente tem aqui na imagem para encontrar esse valor. O mesmo a gente vai fazer para os outros pesos. Então, aqui, ó, por exemplo, o peso de X está a 4 centímetros ó, do lado direito, certo? Então, se do ponto A até o extremo direito tem 44 centímetros, a gente subtrai aqui ó, 4 centímetros, que é o centro geométrico, então a gente tem aqui ó, 40 centímetros, beleza? Então a distância de aplicação da força-peso até o centro de rotação, 40 centímetros, no caso do bloquinho X. E para a nossa barra Z, ela também tem um peso, e como ela está deslocada ali, né, do centro de rotação, esse peso vai contribuir para uma rotação. Então a gente posiciona a força-peso no centro geométrico dela, que é exatamente ali 50 centímetros, já que ela tem uns 100 centímetros ao todo, né? E aí a gente avalia a distância desse cara até o centro de rotação. Então a distância dele, ó, daqui até aqui é 44, então falta
6 centímetros, né, para os 50 centímetros. Então, a distância do peso Z é de 6 centímetros. Aqui a gente não colocou a seta em cima do peso, né, porque a gente está considerando apenas o módulo, ok? Então, lembrando, no caso do torque, a gente também a gente precisou usar a ideia dos sinais para poder verificar quem contribui com quem, né? De maneira análoga lá com o que a gente fazia com as forças. Então, a nossa convenção foi o seguinte: o cara que produz uma rotação no sentido horário, eu vou atribuir um sinal negativo. O cara que rotaciona no sentido anti-horário, a gente vai atribuir um sinal positivo. Então, se você verificar aqui, ó, o peso Y ele tende a rotacionar no sentido anti-horário. O Z também. Lembra que a gente está comparando com respeito ao ponto A. Tá? E o peso X? O peso X no sentido horário. Então, esses dois caras aqui da esquerda, a gente vai atribuir um sinal positivo para o torque que eles vão gerar, certo? E para o cara da direita, a gente vai atribuir um torque negativo, por conta do sentido de rotação, beleza? Como que a gente representa o vetor torque, né? O vetor torque, a gente representa da seguinte forma. O seu polegar aponta para fora aqui, ó, do eixo de rotação. E os outros 4 dedos circulam, né? Ó, assim, igual na câmera aí, ó. Então, esse polegar está para fora, no centro de rotação, e depois você circula. Ou você pode pensar simplesmente, né? Os 4 dedos acompanham o sentido da força. E aí você estica o seu polegar. Para onde o seu polegar está apontando é para onde está o seu torque. Então, por exemplo, se você fizer isso, ó, os 4 dedos no PY, você vai ver que o seu polegar está saindo da tela. PZ também. Isso sim, indo de acordo com o sentido de rotação. Para o peso X, é diferente. Ó. Você rotaciona para o outro lado, o seu polegar está entrando na tela. Então, a gente representa com um círculo e um X dentro. Significa que o vetor está entrando. O círculo com bolinha dentro, o vetor está saindo. Okay? Isso aqui é apenas um formalismo, não vai alterar. O mais importante é a gente ter a convenção aqui dos sinais. Ok? Então, a gente tem a seguinte equação. Né? A soma dos torques tem que dar zero. Então, o torque Y mais o torque Z menos o torque X tem que ser igual a zero. Lembra que aqui vale as convenções de sinais de acordo com o sentido de rotação do torque. Como é que a gente calcula o torque? Aqui, as nossas forças são perpendiculares à distância de rotação. Então, é simplesmente o produto da força pela distância. Lembrando que essa distância tem que estar em metro. Então, esses caras que estão em centímetro para metro. Então, aqui, ó, peso y vezes a distância y. Peso z vezes a distância z, menos peso x, distância x. Isso tudo tem que dar zero. Lembrar, o que a gente quer é o peso do bloco x. Então, peso y vale 20, distância y 0,46, passando para metro. Peso z foi dado, 10 newtons, vezes distância z até o centro de rotação, 0,06, menos peso x, vezes distância x, 0,4. Isso tudo tem que dar zero, beleza? Então, agora basta resolver essa equaçãozinha e isolar o valor de px, que é o que a gente quer encontrar. Então, aqui, 0,4 px, passando para o outro lado, ficou igual a 9,2 mais 0,6. Então, 0,4 px igual a 9,8. Daí, o nosso px é igual a 9,8 dividido por 0,4, né? Então, a gente encontra que o px vale 24,5 newtons. Então, esse é o valor que a gente obtém, né, para o nosso peso x na condição de equilíbrio desse corpo extenso. Ok? Então, a resposta correta, 24,5 newtons. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.